Olá, estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. Cumprimento a você que está sempre conosco aqui pelo Canal 8, recebendo hoje de volta aqui nosso grande amigo Dr. Flávio Pimenta, ele que esteve conosco aí durante muito tempo na administração da Secretaria de Saúde de Sete Lagoas, está afastado e é pré-candidato a deputado estadual, e vamos falar um pouco sobre essa pré-candidatura, sobre as eleições de 2022, falar um pouco também sobre o seu trabalho, a área de saúde, que é tão interessante, que é tão importante para todos nós. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br, para você que precisa de um trabalho aí de internet, site, rede social, também e-commerce. Acesse www.5bits.com.br. Você que nos assiste no YouTube, não deixe também de enviar o nosso link aí para os seus amigos, tá bom? Quantas mais pessoas assistirem, melhor, Porque aí a gente tem um esclarecimento maior de toda a população. Doutor, prazer estar te recebendo de volta, Você parece que está até mais calmo, mais tranquilo. Está de folga? Pressão sua, Santiago. Prazer estar aqui, Santiago. Tirou a pressão? Mais ou menos. Pressão, Porque aquela pandemia... Não, com certeza. A gente viveu muitas situações de angústia, inclusive, Era uma pressão muito grande ali na pasta. Então, primeiramente, cumprimentar todo mundo que está aí. Obrigado pelo convite, mais uma vez, estar aqui. Cumprimentar todos que estão aí nas redes, acompanhando seu programa. Mas, realmente, era uma situação, às vezes eu vinha, tentava participar dos programas com vocês, e não só aqui, mas em todos os programas que eu era convidado, mas sempre no meio de um furacão, Então a gente sempre numa pressão muito grande, no meio de controvérsias, no meio de decisões, às vezes que eram até assim contestadas e tudo, mas a gente tinha às vezes algum protocolo, alguma linha de entendimento também, Seguimento de questões técnicas também que a gente tentava seguir, mas lógico, todas as decisões eram sempre no setor público, tudo que você, na gestão, tudo que você tem às vezes tomar de atitude vai gerar ideias contra e a favor, mas eu acho que de uma maneira geral, com erros e acertos, a gente acabou conseguindo trazer a população para um entendimento, que de uma maneira geral a linha de trabalho foi favorável e a gente conseguiu um controle dentro do que a gente viu das cidades do nosso porte e com a condição que a gente tinha de enfrentamento muito mais favorável do que muitas outras aí que a gente viu. Teve um momento de estrangulamento para todo mundo, foi um momento onde todas as cidades passaram muito aperto, Eu falo sempre desse período, que foi de março a maio de 2021, e nós chegamos a ter 1.200 pessoas na fila de UTI em Minas Gerais. Então, para onde você olhava, não tinha como pedir ajuda. Outros momentos, a gente tinha situações diferentes em cada região, então você conseguia direcionar uma ajuda ou pegar uma ajuda de alguém, ou com material humano, ou com equipamentos, com estrutura, que era preciso, mas chegou nesse momento, não tinha jeito. Onde você olhava, não estava tudo estrangulado. E mesmo assim, a gente se ajudou muito. Eu cheguei a ter contato com o pessoal da gestão estadual e a gente lutava para poder pega uma vaga aqui, uma ali, eu te dou outra aqui a hora que eu tiver condição, quando aliviar para mim, e era assim, era uma loucura. Os bastidores que a gente enfrentava aqui era uma angústia muito grande. De um jeito ou de outro, sempre teve uma verba, para se tratar da Covid. Como é que funciona isso? Com a diminuição de casos, ela vai diminuindo também, vai dificultando? Como é que é? Porque... Não. Na verdade é o seguinte, no primeiro momento houve uma projeção de um recurso que seria destinado, até demorou um pouco para vir, porque tinha todo um planejamento e a coisa já estava acontecendo.
porque embora tenha demorado para ter o aumento de fluxo de casos, quando a pandemia começou, a gente começou a ter um gasto muito grande na estruturação das unidades, porque o principal naquele primeiro momento era o aparelhamento e o suporte de materiais de EPI, de proteção, né? Coisas que a gente não usava habitualmente em várias ações ali na prática mesmo de assistência, a gente começou a usar. Então você não usava máscara o tempo todo, você não usava tanto álcool em gel como a gente passou a usar, você não usava capote para todos os procedimentos ali que depois passaram a ser utilizados, né? Então, assim, uma série de medidas, né, face shield, uma série de medidas e equipamentos que foram incorporados e com um preço, né, inflacionado, né, um custeio que aumentou demais de uma hora para outra, dentro de uma realidade de um repasse que era daquele custeio previsto em outros anos anteriores. Então, de repente, a gente viu uma inflação muito grande no custeio de medicamentos, é o que a gente chama de MATMED, né? Material e medicamentos na assistência. E isso já começou a impactar para a gente desde o início. E não vinha verba ainda. Depois veio, começou a vir, e não dava para fazer gracinha também, né? A verba que a gente recebeu, chegou um momento que não tinha mais fonte, não, né? Você tinha o repasse de assistência. Então, a cada leito de UTI, tantas diárias, você recebe um valor, né, fixo, que normalmente não se cobria. Então, eu passei por várias... Então, na verdade, você recebia pelo paciente que fosse para UTI. Se ele não fosse para UTI, não recebia? E o paciente clínico também, porque você precisava cadastrar os leitos, mas você tinha 20 leitos cadastrados, por exemplo, de UTI, e de repente estava com 25, 30 pessoas na UTI, não quer dizer que você ia receber. Então acaba que a gente... Tinha um número... É o que eu sempre falo, muitas vezes, como a tabela é deficitária, quanto mais serviço você presta, mais prejuízo você tem. Então isso acontece muito com as cidades polo. Então quanto mais prejuízo, quanto mais prestação de serviço, e isso envolve várias áreas, o atendimento especializado, por exemplo, as consultas especializadas, as cirurgias, né, o custeio o repasse para esse custeio é muito baixo e sempre estoura na mão de quem presta, né? Uhum. E aí estoura na questão no fundo municipal, né? Porque aquele prestador está ali, tem que fazer, tem que executar, né? Mas tem um custo também do teste e da vacina, né? Sim, a gente começou a receber alguns insumos, a gente começou a receber em espécie, né? No caso das vacinas, a gente recebeu o produto em si, não dava nem para a gente comprar, nem se a gente quisesse. Eu vi muita gente aí indo para a mídia, várias cidades estão aí querendo comprar vacina, por que Sete Lagoas não está querendo? Porque não podia, eu sabia disso. Eu fui em várias discussões e era colocado para a gente, não vai poder comprar vacina enquanto o governo federal não abrir mão. A hora que o governo federal fala assim, não quero mais comprar vacina, está liberado. E quando que isso aconteceu? Logo, muito lá na frente. E a gente sabia disso, porque a gente participava das reuniões com todo um corpo técnico de secretariado de saúde, do estado, do país, né? Então a gente estava envolvido em discussões amplas, discussões que logicamente tinham, né, não era uma questão só local. Pelo contrário, a gente estava envolvido com decisões que eram a nível estadual e federal também. Então a gente participava todo esse processo. Eu era presidente do COSEMES regional, que era o Conselho de Secretários Municipais de Saúde da região aqui de Sete Lagoas e Curvelo, que são 35 municípios. Então a gente participava dessas discussões, né? E essas discussões, inclusive, toda reunião nossa tinha 2, 3 promotores de várias, né, regionais, justamente determinando essas questões e acompanhando, monitorando todas as ações que a gente tinha. E eu sabia que não podia ficar, não era possível comprar vacina naquele momento. Então eu expliquei, né, inclusive
nos nossos canais de comunicação da prefeitura. E a gente sabia dessas coisas. Então a gente recebia muito insumo realmente, em espécie. Isso ajudava muito. Mas você tinha o custeio, que era referente à assistência, que é para aparelhamento e compra de materiais e insumos para atenção primária. Então veio, porque no poder público, na área de saúde principalmente, as verbas são todas carimbadas, né, como a gente fala. Então cada verba vinha destinada para aquela área e a gente só podia gastar naquela área. O que era para gastar na urgência e emergência era ali, o que era para gastar na atenção primária era ali, o que era para gastar na atenção secundária era ali, o que podia gastar para laboratório era ali. Então era bem específico. Então você tinha que organizar e gerenciar aqueles recursos de acordo com a sua condição. Né? A questão dos testes mesmo, houve um momento que a gente tinha a FUNED executando, só que gastando 30, 40 dias para liberar um exame, né? E a gente precisava dessa tomada de decisão. Foi quando a gente resolveu, então, que eu fui para uma reunião na Secretaria de Estado, eu consegui infiltrar lá na reunião do Estado e participar de uma dessas decisões, onde foi falado que a FUNED ia capilarizar os laboratórios, ia fazer unidades, e eu falei, eu quero uma para mim, quero nem saber. Mas como é que você vai montar? Eu falei, não sei, eu vou montar, tem que dar meu jeito, porque a testagem era uma estratégia fundamental na assistência. Então, e por sorte a gente tinha uma equipe aqui e conseguiu trazer uma equipe, inclusive, de bioquímicos, farmacêuticos, né, inclusive da UFMG, e nós conseguimos uma estruturação em um tempo até recorde. Em 40 dias a gente montou o laboratório Covid, com a participação de uma instituição de ensino, que foi assim, fundamental. Aliás, a composição que a gente adotou com as instituições de ensino superior foi fundamental nesse enfrentamento, porque muito dos recursos que a gente não tinha, tanto físicos como humanos, foi dado suporte. Teve que vir junto. Teve que vir junto, e foi bom para eles e para nós, e para a população principalmente. Então, a estruturação do laboratório foi fundamental. Chegou um momento que, como a gente tinha um gerenciamento próprio, a gente conseguia determinar algumas questões. Por exemplo, a prioridade de liberação de exame era para paciente, e ainda é, para paciente internado. Então, quem estava ali no enfrentamento, principalmente com os pacientes mais graves, tinha uma condição de tomar decisões com maior agilidade. Então a estratégia foi sempre essa, e aí a gente conseguiu, e foi uma decisão muito válida, porque hoje a gente tem isso como um legado. O laboratório Covid, que a gente sustentou durante muito tempo, ele tem uma capacidade técnica de fazer vários exames, e aí a FUNED agora, né, um pouco antes de eu sair, a FUNED habilitou o laboratório para outros exames, capacitando a liberação de outros exames. Então, muitos exames agora a gente está podendo fazer, né, abrir o leque, e o que é melhor, custeado pelo Estado agora. Então, durante muito tempo, a gente usou o recurso Covid, inclusive, usou o recurso municipal para sustentar esse laboratório, né, que foi muito válido, e no final das contas a gente teve uma resposta muito favorável, que foi esse credenciamento. Que bom. Então, assim, é um legado, é um legado, né, que a gente deixa aí, e a ideia foi sempre essa, de que a gente pudesse transformar esse momento de tempestade, esse momento de dificuldade, em uma oportunidade para uma situação que a gente vivia aqui, que era a falta de estrutura absurda. Quando eu cheguei na secretaria, ainda temos, não tem como você reverter isso de um dia para o outro, mas a gente identificou justamente isso, que a limitação estrutural, que era fundamental para a prestação de serviço, era gritante. Eu queria aproveitar do que você falou agora para te perguntar, porque nem todo mundo sabe, né, da história sua com relação a antes e a depois, né, porque
Eu lembro quando você foi assumir, um amigo meu me disse assim, mas engraçado, será que esse cara vai vir mesmo para a secretaria? O cara é médico, é empresário, o cara é gestor e tem uma condição financeira já resolvida. Será que ele vai aceitar vir para a prefeitura? Porque na época, o meu entendimento é que você iria dispendiar de mais tempo seu para trabalhar, né? Porque você não teria como dividir as duas coisas. E o seu rendimento financeiro talvez seria menor do que o que você tinha como empresário, por exemplo. Isso aconteceu mesmo? E como é que foi isso? Como é que foi a entrada sua lá na secretaria? Eu queria que você, já que você é pré-candidato a deputado, eu queria que as pessoas também entendessem isso, porque eu tenho falado muito aqui, Flávio, é que o eleitor nosso, ele tem que avaliar quem são os candidatos. Tanto pela oportunidade dele votar corretamente, como dele também colocar, né, lá na Assembleia ou onde for, uma pessoa capacitada, que tenha serviço prestado, que tenha experiência e que tenha capacidade de fazer, né, uma gestão bem feita, uma gestão política bem feita. E eu acho que passa por isso também, né? Você é uma das pessoas que tem muita experiência. Mesmo que você não foi político, mas você agiu dentro da administração pública, que requer uma política muito grande, né? A gente acaba aprendendo, né? Um bocado de coisa, né? Assim, tem que saber, né? Chegar, bom, saber... Primeiramente, assim, só para situar, eu passei por algumas áreas da gestão, inclusive pública, né? Eu fui diretor da maternidade do Hospital Nacional das Graças, eu era coordenador do serviço de urgência e emergência ginecológica do Hospital Municipal. Então, assim, a gente tinha um papel ali de coordenação. Pois é, mas você tem a sua formação de médico com qual especialidade? Eu me formei na UFMG e aí eu fiz a especialidade de ginecologia e obstetrícia. Depois eu fiz até uma subespecialização que é de videocirurgia. Eu atuava muito nessa área, mas por algumas circunstâncias da minha prática médica, eu acabei também tendo outras vertentes, né? Eu fiz a medicina do tráfego, que é a perícia do Detran, né? O meu pai era médico também, era médico do trabalho, ele adoeceu e eu precisei ajudá-lo num certo momento da vida dele. E aí eu precisei atender com ele, e aí montei uma empresa, inclusive, foi uma oportunidade até de reestruturar o serviço dentro daquilo que eu acreditava que era importante, dentro da medicina do trabalho. Ele era médico do trabalho também. E aí fiz também a medicina do trabalho, e atuando apareceu algumas circunstâncias e a gente foi convidado para poder fazer perícias, e acabei também especializando em perícia médica. Então eu acabei fazendo as 4 especializações e ao mesmo tempo trabalhando na gestão, porque eu, nessa situação de criar essas empresas de assistência, eu tinha uma certa vivência na gestão, mas dentro da área privada. No meio público eu atuava na assistência. Eu tinha sido coordenador de serviços, né? Eu prestava serviço, fazia cirurgias, atendia, quando eu fui chamado, atendia no CVV, né? Fazia cirurgias no Hospital Nacional das Graças, pelo SUS. Então eu conhecia bastante da realidade da prática. Então tinha muita ideia do que a gente tinha de dificuldade e limitações na prática, né, da assistência. E foi justamente isso que me levou à secretaria. Porque quando você falou assim, você indo para a secretaria, você tinha muita perda profissional. E tive, com certeza. Não vou falar nem só financeiramente, mas a gente tem toda uma bagagem que a gente vai adquirindo ao longo da carreira, somente a questão da clientela, que obviamente você vai perdendo. Uhum. Eu sabia que isso podia acontecer. Na verdade, muitas vezes, por você não estar atendendo como atendia antes, às vezes a paciente não consegue esperar que você volte a atender, não sabe nem quando vai acontecer. Então, realmente, eu tive muita perda nesse sentido. Mas, quando eu fui com um propósito, né? A gente chegou num certo momento
que a gente tinha investido muito na carreira, graças a Deus com uma resposta muito favorável, eu me considerava satisfeito profissionalmente, inclusive, naquele momento, e só que a cada ano que a gente estava ali, naquela prática, estava mais difícil, porque a gente tinha um problema muito gritante aqui na cidade, de uma alternância de secretários de saúde que não permitia que nenhum projeto continuasse, nenhuma estruturação continuasse. E às vezes algumas pessoas que iam e não tinham muita vivência na prática mesmo, e que também às vezes tinham certa dificuldade de entender essas necessidades, né, da prestação na área de saúde. Então, quando eu até cheguei a discutir com alguns colegas e tudo, a gente pensou em quem vai, né? Como é que vai ser isso? A tomada de decisão foi muito em cima disso, né? Como eu tinha, eu era empresário, inclusive em outras áreas, aí eu talvez não dependesse tanto da minha mão, então isso me permitia que eu caminhasse nesse sentido, e até pensando que alguém tinha que ir. Né? Há pouco tempo eu vi, uma certa vez eu vi uma entrevista, inclusive, do governador Zema, ele falou a mesma coisa. Eu estava ali na minha empresa, sossegado, trabalhando, ganhando meu dinheiro, e vendo a economia, né, ir por água abaixo, e a minha empresa ia junto. Então o que a gente estava vendo aqui, muito era isso, a gente estava tentando exercer a profissão, e prestação de serviço, e tendo muita dificuldade. Eu cheguei a marcar várias reuniões com o secretário de saúde, e quando eu ia para a reunião, o secretário caiu. Desmarcou a reunião, agora tem que ver como é que vai fazer uma nova reunião com um novo secretário, não sabe nem quem é ainda. Às vezes acontecia até isso. Então, estava numa situação muito difícil, e a gente pensou, justamente, eu discuti inclusive com vários colegas, a gente precisa tomar uma postura e ir para esse front, né, esse outro perfil. E ir para a secretaria me deu o outro lado, né? A vivência, né, que eu não conhecia realmente, da gestão pública. Eu acabei ambientando com várias áreas, né? A gente acaba estando ali no serviço público, você participa de muita coisa, interage com outras pastas, então você aprende bastante, aprende muito do sistema público em si, né, das limitações que existem, né? Você não faz aquilo que eu estava acostumado a fazer nas minhas empresas, por exemplo, no meio privado. Eu tomava a minha decisão, eu achava que aquilo era a melhor opção, eu fazia. O recurso era meu, eu mesmo que administrava. E no serviço público não é assim, você tem que tomar alguns cuidados, você tem regras para seguir, você tem trâmites para poder obedecer, e as limitações te exigem, muitas vezes, passar por situações até conflitantes, né? Então eu vivi muito isso. Aí é a hora que você tem que ser um pouco político também. Também, mas você tem que engolir seco, porque não pode. Eu várias vezes, mas como que eu não posso comprar melhor, né? Quando eu na minha prática médica, eu ia comprar um equipamento, eu comprava o melhor que tinha. E não, eu quero comprar o melhor aqui para o SUS também. Não, você tem que ir para uma licitação. Aí quem ganhar é que vai. Mas, gente, nossa, eu tenho o melhor equipamento que vai durar mais, o que precisa. Porque no SUS o equipamento tem que ser o melhor, porque vai todo mundo usar, né? Então é muito volume, então ele tem que ser muito bom, na verdade, ao contrário. E infelizmente o que a gente enfrenta muitas vezes é essa questão, que é o lado correto, que tem que ter licitação mesmo, lógico. Não pode ser de qualquer jeito, mas tem tem seu lado bom e o lado ruim, né? O que a licitação traz na correção da compra, traz na limitação da escolha do produto, né? Então às vezes você não pode escolher o melhor porque tem as regras, né? E eu passei por muito disso. O doutor Flávio, hoje a gente até assim, estranho, porque uma frase que o Heraldo, né, conhecido como Heraldo da Saúde, também é pré-candidato, esteve aqui semana passada, ele falou conosco aqui o seguinte: a saúde está doente. E essa frase, ela realmente é muito pesada, né?
Em termos assim de porcentagem hoje, o que a saúde local tem condição de atender? Vou citar um exemplo básico aqui, que seria marcação de uma consulta ou marcação de um exame. Qual a porcentagem de atendimento dessa população, principalmente com relação ao tempo? Outro dia alguém me disse assim, fui marcar uma consulta, que era uma consulta para fazer um apanhado da minha saúde, que eu não estava muito bem, e o cara do posto me falou que daqui a 3 meses eu consigo consultar, mas agora não. Bom, parece que tem um problema até de contratação de médicos aí. Aí eu vou te trazer um pouco do entendimento que eu adquiri dentro da gestão, né? Primeiro, existem serviços e serviços. Existem serviços que a gente consegue dar um fluxo, existem serviços que a gente tem limitação. São prioridades? Não. Às vezes limitação técnica, por não ter o profissional e não conseguir nem ser às vezes você tem o dinheiro e não consegue contratar. Né? Limitação estrutural, às vezes você não tem área física para fazer a prestação de serviço e não tem a estruturação para fazer essa prestação, então você tem que direcionar para outro prestador. Não quer dizer que Sete Lagoas, por ser polo, ela consegue prestar todo tipo de atendimento. Então algumas cirurgias são feitas em outros locais, Belo Horizonte, alguns tratamentos são feitos em São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Enfim, tem várias questões. Porque todo serviço do SUS, ele é direcionado de acordo com a capacidade de prestação dos prestadores. Né? Então a gente tem aqui prestadores do SUS na atenção especializada, no que a gente chama de média e alta complexidade. Por exemplo, as cirurgias, né? O Nossa Senhora das Graças que faz. Eu posso esbarrar na capacidade que o hospital tenha, física e estrutural para execução. Houve um momento que a gente, inclusive, propôs o aumento de cirurgias, mas o hospital ainda não tinha a capacidade física, não tinha salas suficientes, não tinha material humano, né? Nós vivemos durante a pandemia uma situação de estrangulamento muito intenso, principalmente duas profissões: os técnicos de enfermagem e médicos, capazes com capacitação para... Inclusive o presidente lá do hospital Nossa Senhora das Graças disse que precisa de contratar, se não me engano, acho que 20 ou 30, e não tem no mercado. Técnicos. Técnicos. Chegou a 80. Teve um momento que a carência era de 80. Né? Inclusive que estava limitando a abertura de vários serviços, né? Hemodiálise, a própria questão das cirurgias, né? E era gritante mesmo, né? Não tinha. Agora, com incentivo financeiro na salarial para a profissão, a gente acredita que deve haver uma resposta favorável, mas até que você forma um profissional, né? E outra questão que é preciso entender é que a demanda específica de uma pandemia, ela não consegue suportar o fluxo tanto de equipamento e estruturação como material humano também. Né? Eu comparei muito com a Copa do Mundo, né? Não dá para você montar hotel só para a Copa do Mundo. Não dá para você trazer um profissional só para uma pandemia. Você não consegue formar um profissional num estado de dedo. Né? Um intensivista você gasta anos para a formação. Então não era coisa simples. Abrir um mercado? Sim. A gente acabou trazendo, essa pandemia trouxe também um legado no sentido de que a deficiência que a gente tinha, por exemplo, de leitos de UTI, ela foi suprida de forma bastante razoável, agora com essa incorporação de vários leitos que a gente conseguiu montar e conseguimos credenciar. Mas assim, na saúde básica mesmo, normal, que nós estamos vivendo hoje, a cidade de Sete Lagoas, em torno de 150 mil habitantes, ela, em termos de atendimento, qual a porcentagem que ela tem de garantia de atendimento? Não. Quantos por cento que ela consegue atender? Então, pois é isso que é bem complexo. Porque é o seguinte, primeiro você tem que ver a sua capacidade de assistência estrutural e em material humano. Você pode não ter aquela especialidade ali para fazer assistência.
depender às vezes da prestação em outra cidade, né? Normalmente Belo Horizonte. Então, dependendo do procedimento, da cirurgia, do exame, eu tenho que depender da vaga que Belo Horizonte vai ofertar. Então, algumas assistências têm essa limitação. Outras, como eu expliquei, pode ser que o prestador aqui não consiga fazer, né? Ou tenha limitações, que é o que eu estava contando em relação, por exemplo, do Hospital Nacional das Garças, né? A questão da limitação financeira que a gente enfrenta. Então você tem cirurgias que o SUS paga, por exemplo, R$50 para toda a equipe. Como que eu consigo pagar R$50 para um profissional operar alguém, para anestesiar alguém? Então a cidade acaba tendo que suportar isso. Então o recurso que tem que ser agregado para poder fazer essa prestação é muito alto. Nós temos uma tabela aí congelada há mais de 15 anos. Então significa que a cada ano eu vou ter menor capacidade de assistência. Ou eu compenso com recurso municipal. E aí, isso é muito dinâmico. A cada ano eu tenho que tentar reorganizar, porque o prestador não consegue fazer assistência. O Hospital Nacional das Garças, por exemplo, muitas vezes chegou no estrangulamento porque aquele valor que a gente conseguia repassar, ou que estava negociado, que estava contratualizado, já não era mais suficiente. Foi em algum momento, mas já não era mais suficiente para suportar aquela prestação de serviço. Então você tem que estar sempre renegociando isso, recompondo. Eu acabei de falar aqui que nós passamos por uma situação de pandemia que alterou muito dentro da prestação. Uma cirurgia, né, passou a ter certas exigências que não tinha antes. O custeio de materiais, de medicamentos, de protocolos que a gente passou a adotar, aumentou muito o valor da assistência. Então, se o bolo é um só, é óbvio que eu só tenho um valor de recurso, não consigo, de uma hora para outra, reorganizar isso. Pois é, mas Sete Lagoas hoje está com um gargalo no atendimento na saúde ou está tranquilo? Veja bem, tudo você tem que organizar. Quando eu cheguei na secretaria, a primeira coisa que eu pedi foi as demandas reprimidas, saber das demandas reprimidas. Inclusive eu achei até estranho, porque causou estranheza o secretário perguntar da demanda reprimida. Eu falei, mas como é que você faz uma gestão sem saber da demanda reprimida? E você tem que atacar aquela demanda reprimida, dentro da sua capacidade. Então a gente foi fazendo um levantamento de consultas especializadas que a gente tinha, e dentro da capacidade a gente foi atuando, e ainda tem muita coisa para fazer, porque na verdade quanto mais você atende, mais você gera demandas. Cirurgias, nós tivemos um estrangulamento muito grande durante a pandemia, que inclusive tanto as consultas especializadas como as cirurgias ficaram paradas por imposição, inclusive circunstância da pandemia. Blocos fechados, porque toda a estruturação era destinada para assistência à Covid. E hoje nós temos uma demanda reprimida importante, né? Quando eu saí da secretaria era em torno de 50 mil consultas especializadas de demanda reprimida e algo em torno de 5 mil cirurgias. Isso estou falando de região, né? Porque na verdade o raciocínio de Sete Lagoas tem que sempre ser regional, porque existe uma fila, então você tem que fazer aquele fluxo. Não adianta você pensar só no cidadão de Sete Lagoas. E então a gente programou justamente de ir eliminando essas demandas. E eu estava inclusive participando disso, né? Inclusive agora, na assistência, eu estou fazendo cirurgia ginecológica justamente para trabalhar o prefeito autorizou, vamos usar o recurso todo possível para poder suprir essa demanda. Então, você tem que fazer as licitações, programar. Havia uma dificuldade muito grande na contratualização especializada aqui em Sete Lagoas, porque o mecanismo de contratação era todo errado. E ainda é. Então, isso foi uma coisa levantada desde lá do início, que a gente localizou. O Ministério Público já tinha identificado essa situação e era preciso mudar essa forma de contratualização de vários profissionais,
Chegou um momento que o profissional não queria nem trabalhar mais pelo risco que ele tinha de estar numa contratualização errada. Então, a gente passou a ter que mudar. Isso aí envolve Câmara Municipal, envolve projeto de lei que vai para a Câmara, que tem que ser, né, alterado. Então, no serviço público nada é tão simples assim. Então, as respostas não são tão matemáticas quanto você me perguntou aí. Agora, você está como candidato, pré-candidato a deputado estadual, né? O seu foco seria, caso eleito, atender com um olhar mais para a saúde ou não? Santiago, eu, durante todo esse meu trabalho, eu tive um envolvimento muito grande com a área da educação também. Justamente por essa composição que a gente teve. E eu tenho, inclusive, uma empresa de educação de formação profissional. E eu vejo a importância que isso tem no mercado, em questão social mesmo. Então não tem como eu não trabalhar tanto a questão da saúde como da questão da educação. Eu acredito que eu tenho outros pontos de interesse, de afinidade, tenho, né? Eu acabei tendo um envolvimento muito interessante até com o pessoal que estava aí na prática de esportes ao ar livre, aí, os ciclistas. Eu acabei envolvendo em assuntos até de mobilidade urbana, isso me interessou muito. Quer dizer, às vezes o assunto acaba chegando na saúde de alguma maneira, né? Então, era interessante para mim que isso acontecesse, que tivesse toda a estruturação para eles, porque aí eles ia ter mais prática, ia ter mais saúde. Então, quer dizer, é uma coisa que acaba tendo uma engrenagem. Então também me interessa trabalhar em algumas demandas. Eu até dei uma sugestão para uma pessoa na semana passada, que ele estava me falando sobre um problema grave que a gente tem, principalmente nas escolas do entorno, que a gente tem muita família muito mal estruturada e crianças, jovens, né, numa situação muito difícil, né? E eu estava dizendo que talvez a união, né, da questão do esporte, do lazer, da cultura, sim, dentro da educação, pudesse ser sabe, uma janela para uma mudança de vida que, se você for avaliar, às vezes o custo seria muito mais propício do que você trabalhar do jeito que trabalha atualmente, né? Porque o prejuízo ele vem ao longo do tempo, o prejuízo, sim, ele vem mesmo que às vezes sem ver, né? Você vê. E na verdade quando você entra, você tem a oportunidade, como eu tive, de entrar para um serviço público, numa pasta, uma coordenação, você acaba tendo uma ambientação dentro de um poder público mais abrangente. Então, querendo ou não, eu acabei aprendendo um pouco de outras áreas também, me interessando por muita coisa. Te abre um pouco o leque, né? Você não fica restrito só à sua área. A gente acaba aprendendo bastante coisa em vários segmentos. E vendo a interação que isso tem de uma maneira geral, né? E obviamente eu como cidadão, eu tenho interesses diversos aí para a cidade, né? E para a região. Não tem como eu fugir disso, né? Quando eu falo de cultura, lazer, isso aí, tudo aí tem, logicamente, tem vários pontos que até como cidadão me interessa. Eu posso talvez não ter toda a capacidade técnica que eu tenho na saúde, é inegável que a saúde é o meu ponto de referência técnica, mas como gestão eu acabei aprendendo bastante coisa, e principalmente na questão pública, eu acabei aprendendo bastante coisa geral, né? Eu participei de várias reuniões, ou ficava ali acompanhando muita discussão, e me interessava, né? Então isso aí acabou me dando um pouco abrindo um pouco o meu olhar para poder ter essa perspectiva agora de tentar trazer isso para uma esfera maior, né? Ô Flávio, agora a gente tem um processo que ele, de certa forma, ele tem uma naturalidade, mas um pouco de estranheza também, né? Pelo número de candidatos que foram divulgados aí na imprensa local, a gente tem um absurdo, né, em termos de cidade. Lógico, todo mundo tem sua
visão, todo mundo tem o seu direito de ser candidato, tudo. Mas pensando em Sete Lagoas, pensando numa união pela cidade, a gente vê que os votos podem ser muito divididos e a gente chegar num ponto que desfavorece para todos. Agora, assim, eu me recordo, né, que ao longo do tempo, a gente conversando, fazendo entrevistas, falando sobre a Covid e tal, lá atrás, a gente conversou, você até falou comigo, olha, serei candidato, fui convidado e tal, por enquanto não vou divulgar e tudo, o meu grupo já sabe, né? E você vem trabalhando o seu nome há muito tempo. Só que de uns meses para cá, eu vi um processo assim, com uma aceleração muito grande e novos nomes aparecendo, outros nomes negociando, um fazendo isso, outro fazendo aquilo. E assim, parece que realmente nós estamos passando por um momento de, você me desculpa a palavra, mas uma grande barganha, né? É uma barganha mesmo para a gente chegar no final até o momento da largada, né? Você vem, né, fazendo parte de um grupo que é o grupo da administração. E eu não estou entendendo muito bem o projeto político para Sete Lagoas, né? Queria que você explicasse a sua visão sobre esse projeto político do seu grupo, né? Eu sei que você hoje pode até me dizer, mas eu não estou nesse grupo que você está me dizendo. Mas você é do grupo, né? Porque você é da administração pública. Santiago, eu querendo ou não, eu tenho um alinhamento muito grande com a gestão atual, por ter sido assim, projetado ali, por ter participado, né? Eu não posso negar que eu até ajudei em muitas coisas ali do que foi tomada de iniciativa. Mas eu não tenho certos controles, porque na verdade, como eu não vinha do meio político, né, é uma coisa nova para mim agora. Eu tô vindo com uma outra ideia, com uma proposta de trazer a minha experiência, a minha vivência, talvez tudo que eu aprendi dentro do meu tempo de gestão pública também, tentando trazer isso para uma esfera maior. A minha proposta vem muito em cima disso. O trabalho político, o jogo político que vem acontecendo, que a gente tem visto, eu não tenho muito controle dessa articulação, né? Na verdade, esse controle e essa articulação talvez passem por algumas lideranças aí maiores que têm, né, já esse tempo de atuação. Mas você acha que vamos colocar essa partida de futebol que está acontecendo, ela tem uma liderança, então? Não, com certeza é inegável que o prefeito tem o seu papel de liderança aí, né? Ele inclusive reuniu com a gente várias vezes, deu a opinião dele em relação a essa situação que ele pensava em relação a ter uma coesão e ter uma unificação de nomes, inclusive, o que ele entendeu como mais prudente, inclusive, mas ele falou, né, se pessoas que estão dentro desse grupo nosso, que a gente tem um alinhamento, saírem para uma candidatura, independente ou com um grupo, eu não vou deixar de apoiar porque foram parte da minha base, né? Não quer dizer que vai trabalhar, mas apoia, né? E então, assim, a gente vê como a gente inserido dentro dessa administração, estando com o apoio da gestão, mas tendo um projeto próprio também, no sentido de que a motivação que eu tenho em relação à candidatura é uma questão própria, né? Com o apoio que eu tenho da administração, de várias pessoas que concordaram e apoiaram o que eu fiz durante a gestão. E eu espero que, se há ainda, eu não tenho muita vivência nessa parte política, eu escuto muita coisa, né? A gente começa a entrar, a gente escuta,
calma que vai desidratar, calma que vai desidratar. Vai chegar um momento que essa quantidade de gente não vai ter condição mesmo de alavancar. Não sei, vamos ver. É algo de se pensar, né? Até porque, como eu te disse, a palavra é até um pouco estranha, mas não cola muito, por exemplo. Você tem 2 pré-candidatos da área da saúde, você e o Heraldo. Quer dizer, não cola, não sabe? Você divide, você vai dividir aí 2 votos que, poxa, o cara ajudou muito a família lá, conseguindo alguma coisa. Você foi secretário, ajudou a cidade quase toda na pandemia. Então, assim, o cara está lá na família, então vocês 2 votam nele e os outros 2 votam nele. Só que aí aquela conta que eu faço, né? Você precisava de 70 mil votos, né? Aí você consegue 20 lá fora, né? 25 para você e 25 para o outro, né? Se fosse os 25 para um só, você tinha os 70 mil votos. Mas como foi 25 para cada um, aí não chegou lá, não conseguiu se eleger. Então, assim, essa conta, ela é uma conta triste de fazer, porque, igual você falou, né? Você tem quase que uma candidatura, de certa forma, um pouco pessoal também, e que é um direito seu, eu acho bacana isso, mas eu acho assim, a gente pode evoluir nesse sentido mesmo, porque você tem 3 candidatos do grupo, eu acho que pelo menos 2 era o máximo, né? Precisava pelo menos ter 2 só, né? Por quê? Porque você não tem só os 2, você tem os 2 e mais uma turma que vem aí como concorrentes, que vai tirar um voto aqui, outro vai tirar outro ali, né? E aí tem um trabalho também, né, que é o trabalho da coligação, com quem que você vai dobrar, como é que você está trabalhando a sua candidatura, como é que você vai fazer a sua campanha, né? Eu sei que você, como gestor, eu acredito que já deve estar tudo muito bem elaborado, né? Agora, com relação a essa duplinha que sempre faz, você dobra com alguém de Sete Lagoas ou de fora? Essa questão foi assim discutida amplamente, porque existe questão partidária, existe questão até de estruturação, e eu tive uma vinculação com um candidato que tem um vínculo com Sete Lagoas, que tem escritório aqui, né, que é o Felipe Saliba, e a gente tem discutido um alinhamento muito interessante. O Felipe Saliba, ele é deputado? Não, ele também está novo na política. Ele foi candidato a prefeito lá em Contagem, né? Tem até participação em escritório aqui também, tem os irmãos dele que tem escritório aqui. E ele é candidato a deputado federal. Federal. Né? E seu partido novo é qual? Meu partido se chama Democracia Cristã, DC. DC. O Felipe é do Patriota, que é o mesmo partido, inclusive, do prefeito aqui. E a gente conversou e eu achei assim, interessante a composição no sentido de ter estruturação. Ele tem um interesse muito grande por já ter um pé aqui, né, vamos dizer assim. Então ele mostrou um interesse muito grande pela cidade, pela região. Então eu falei, se existe essa vinculação, é uma pessoa que vale a pena pensar. E a questão da estruturação também, que eu considerei que a forma dele trabalhar, a proposição que ele se dispôs, vai muito dentro daquilo que eu pensei também. E eu acho muito importante repetir aqui uma coisa que eu tenho falado no programa, que é sobre aquela campanha que a gente vinha fazendo desde do ano passado, ano atrasado, que era vote em candidato de Sete Lagoas. A gente não pode continuar com ela, porque os 3 candidatos, né, Marcelo, Heraldo e você, todos os 3 dobram com pessoas de fora, que é o que eu disse antes, né? Às vezes, dentro de uma conjuntura que vocês fizeram aí um apanhado e viram que é melhor dobrar com fulano A, B ou C, você tem que trazer um candidato de fora. Então, quer dizer, é importante votar no candidato daqui, mas é importante também olhar com quem esse candidato está dobrando, porque às vezes um vai apoiar o outro e é essa força que vai trazer
né? Porque eu digo o seguinte, às vezes não vai abrir uma porta, né? Você me desculpa eu dizer, mas às vezes se você não for eleito e ele for eleito, você tem uma janela aberta, né? Então eu acho que a gente tem que olhar para esta eleição dessa forma. Não pode olhar ela com aquela ideia de que alguns empresários estavam querendo patrocinar, só votem em candidatos de Sete Lagoas, porque aí atrapalha muito o percurso da candidatura. Eu acho que tem que ter um propósito também, né? Uma articulação. Aí é que você vai na base também. Quando eu fui fazer minha coligação, eu pensei em alguém que pudesse realmente trazer alguma coisa, né? Não é só uma composição partidária. Isso aí eu tive várias opções, inclusive, para fazer isso, né? E até porque o alinhamento local, eu não tinha opções, na verdade, para isso. Não tinha essa composição entre a estruturação federal e estadual para fazer essa interlocução. E o que a gente buscou foi justamente esse alinhamento. Mas eu não faria... Assim, isso é gritante, porque você, tudo bem, você está no DC, né? Você vai coligar com a pessoa de outro partido, mas é da mesma linha, do Patriotas. Mas nós temos, por exemplo, o partido do que foi o Marcelo e o Doutor Euro, que são do mesmo partido, né? E o Marcelo vai dobrar com o Timo, e o Doutor Euro vai dobrar com outra pessoa. E é um federal, um estadual. Quer dizer, os dois são de Sete Lagoas, no mesmo partido, e cada um dobrando com uma pessoa diferente fora. Então, assim, a gente tem que quebrar e tem que esclarecer isso para o eleitor. Por quê? A gente não pode também ficar vivendo em um mundo de fantasias, né? Que o melhor é isso. Não, tem que entender a situação, né? Tem que entender o objetivo das candidaturas. Sim, e na verdade às vezes você tem as parcerias que são feitas que buscam uma estruturação para que você tenha condição de ter uma abrangência maior regional para poder ter, porque a gente sabe que... se, por exemplo, você tiver um voto lá em Contagem vindo dele... Sim, porque a gente sabe que você não consegue eleger só com voto de Sete Lagoas, né? Então você acaba tendo que abrir o seu leque. Eu não fui secretário de saúde de Sete Lagoas só, eu acabei sendo secretário de saúde de 35 cidades. Né? Todo o meu entendimento, todo o meu raciocínio passava por toda a região, né? E às vezes até outras, né? Porque muitas vezes eu tinha que fazer composições de assistência com outras cidades, né? Então... a gente abre muito esse cenário, esse ambiente de atuação. Com certeza. Né? Então, mas você está motivado, né? Estou motivado. Até porque eu fui até surpreendido, né? Quando eu saí da secretaria, eu pensei bastante, né? O que eu fui fazer, né? Será que valeu a pena todo esse esforço? Dá uma de Dória? Porque eu vou te falar, foi muito sacrifício, foi muita perda pessoal, e aí eu falo do lado pessoal, financeiro, profissional, familiar, né? Você acaba tendo, né? É inegável que você tem um direcionamento de forças para aquilo, né, para o serviço público, para a pasta que eu estava, principalmente no momento que eu peguei. Então, a hora que você sai, você tem uma síndrome de abstinência, né, e aí você pensa tudo isso, né, vem tudo aquilo na sua cabeça, e com menos de um mês, do ponto de vista de prática médica, eu já estava super ocupado. Do ponto de vista de projeto, já apareceu 3 ou 4 projetos grandes para a gente alavancar, dentro da área de saúde, inclusive. Então, assim, aí você começa a ver que aquilo que você plantou começa a reverter. E essa questão da candidatura, que a gente viu a possibilidade de trazer toda a experiência, todo o projeto que a gente tem para um nível maior e talvez ter maior capacidade de ajudar e de fazer, isso acabou começando a ter um sentido muito maior, porque eu vi que realmente o que eu tinha feito lá estava aparecendo aqui para mim já, né? O que vai acontecer em eleição, não sei, né? Eu tenho conversado com quem já participou, com quem vive essa questão política, né? O próprio prefeito mesmo, ele fala, eleição é uma coisa complicada, né? Você acha que o cara
tá bem ali, popular e tudo, e isso não se reflete na urna. E às vezes você... Grande surpresa nossa é o Zema. Zema, né? Isso aí nós temos vários exemplos aí, né? Mas é uma... Quer dizer, para mim, principalmente, eu não tenho a menor condição de fazer essa avaliação de resposta, né? Se Sete Lagoas entender que vale a pena acreditar no que eu fiz, no que eu tenho proposto, com o que eu posso fazer, ótimo, né? Vou desempenhar meu trabalho com a maior força possível. Eu não estou ali procurando um emprego, né? Graças a Deus disso eu não estou tranquilo, né? Tenho meu a fazer, tenho minha profissão, tenho minhas empresas, então eu não estou ali procurando algo, né, sem uma motivação que não passe por uma estruturação, né? Como eu disse, eu não estou procurando um emprego. Então eu quero realmente trazer aquilo que eu aprendi, que eu vivi, para uma esfera maior, e eu acho que isso sim vai poder agregar. Que bom, Flávio. Eu acho que se você for eleito vai ser muito bom para todos. Espero que sim. Espero que sim. Quem sabe, né? Se a população acreditar e achar que é um projeto que vale a pena investir e votar, eu estou à disposição hoje da cidade como pré-candidato, né? Daqui a pouco já tem as convenções e oficializando a minha candidatura, aí a gente vai poder sair para o campo e propor isso de forma efetiva, né? Que bom. Desejo sucesso. Volte aí antes das eleições para a gente bater um papo. Te agradeço, obrigado, Santiago, obrigado a todos que acompanharam, que estão aí nas redes, e estou à disposição, né? Sempre que a gente conseguir, não é muito fácil, né? Outro dia eu fui para uma entrevista na Rádio Santana, eu falei, meu Deus, eu estou aqui, eu estou apertado com o Santiago, porque estou devendo uma para ele, mas a gente faz, a gente corre e tenta aqui apertar também a gente agenda. Fica apertado porque é 2 vezes por semana, então acaba que para atender todo mundo é difícil. Não, e agora eu vou falar para você que eu estou apertado com outro que já me chamou, que foi o Gamela, que às vezes as agendas são muito difíceis, né? Às vezes você alinhar o programa. Olha, eu tinha um grande parceiro ali na prefeitura, que era o Wagner, ali na Rádio Eldorado, ele ficava me chamando para o programa Passando a Limpo. Eu falava, Wagner, pelo amor de Deus, sexta-feira de manhã, eu tenho reunião toda sexta-feira de manhã do COSEMES, era a reunião do CONASEMES, não tem jeito. E era uma loucura para tentar estrangular uma agenda para poder participar. Nós trocamos essa semana o dia da gravação para te atender, mas deu certo. Que bom, te agradeço. Isso aí. Quero agradecer a você, a toda a sua equipe, agradecer a você que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista. Até o próximo programa, então.